Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu tô aqui porque vai ter vários eventos aí, ainda mais que a fusão vai começar amanhã, né? A fusão aí do cara que vai ser meta, mano. Até porque saiu aí já notícias, né, de testes, a galera fez aí na Quimera, utilizando o novo campeão aí e simplesmente fazendo bilhões de dano lá, mano. Então, assim, se vai ter nerf, provavelmente isso daí vai ser mais pra frente. Mas já falo pra vocês, vão atrás desse campeão aí, porque ele é um cara do vazio. E da nerf em campeões do vazio, você sabe como é que é a parada, né? É um pouquinho mais complicado aí, por mais que isso possa acontecer, mas ele é um campeão lendário e tá chegando aí com muita força, tá? Então, enfim, gente, não vão deixar de passar tal fusão, tá? Eu já aviso aqui pra vocês, porque isso é muito importante pra vocês, tá? Então não quero deixar ninguém aí deixar passar essa fusão, ainda mais sendo um campeão do vazio. Simplesmente assim, tá bom? Teremos mais eventos aí também. Eu vou passar essas informações tudo pra vocês aqui agora, tá? Porque tem muita informação aí, então eu vou passar aqui principalmente com relação às convocações que vai começar na sexta-feira. Certo, mas eu vou passar as informações aqui agora para vocês. Então vou direto aqui ao ponto, né? Sem muitas delongas, né? Perder muito tempo de vocês, tá, gente? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui, ó. Só para vocês verem, tá? Então aqui, ó. Isso aqui vai ser já o evento já na fusão, né? De convocação. Logo de cara aqui já tem convocação aí na parada, né? Então eles não estão querendo perder nada. Então dia 4 de julho, que é no caso independência dos Estados Unidos, né, mano? Então, 4 de julho aí teremos 15 vezes chance. Tem a Praeva, tem a Elva, tem o Lorde, Andy Turner, Fabian ali. Tem o Uko, tem o Dune Herald, Zaharis, tem a Sif, olha só, a Sif ali, a Lady Noelle. E o Diamonds, que no caso o Diamonds foi corrigido, tá? Aí temos ali, dentre os épicos, Deacon Armstrong, Stag Knight, o Elfrid, a Demeter e a Seer. Então os campeões também aí, então são campeões no caso bem úteis, né? Mas fora isso, olha só, 3 de julho no caso, amanhã, já 2 vezes chances aí para ter artefatos logo ali no Covil do Dragão, tá? Ter artefato de velocidade. Aí no domingo, né, 2 vezes chances ali com artefato de reflexo. Então isso aqui, gente, já conta a parada da fusão. E logo na quinta-feira, na semana que vem, dia 10 de julho, 2 vezes chances aí com relação aos acessórios que são dos Lordes da Bandeira e do mais por causa da fusão, que é do cara da fusão dos Lordes da Bandeira, né? Então finalizando ali no Castelo do Cavaleiro de Fogo com o artefato de regeneração, tá? Então esses são os eventos já cogitados aí com a parada da fusão, tá, mano? Então, assim, fusão que vai pegar fogo mesmo, né? Fora a questão aí, temos aí logo vários campeões, né, de cara. Ainda mais que eu tirei a Elva já, mano. A Elva saiu na minha conta, mas logo de cara aí, já trazendo aí muitos campeões top de linha, tá? Mas enfim, né? Agora eu vou aqui trazer pra vocês os tais campeões novos, né? Eu não preciso falar tanto já do campeão novo da fusão, vocês sabem muito bem o que vocês têm que fazer, tá? Até porque eu já tenho vídeo falando dele, né? Mas deixa eu cobrir aqui agora os demais outros campeões de fusão. Então, começando com o cara, esse tal de Gun aqui, mano, que é o cara que a gente vai ter que buscar, né? Então ele é um épico, olha só, ele é um épico de suporte. Eu espero que vocês não gastaram muito aí recurso com relação aos campeões vazio, né, mano? Mas, enfim. Colocaram só com o cara do vazio aí pela primeira vez, só os campeões do vazio. Ele ataca o inimigo 2 vezes, é logo os Skinwalkers aí, ó, campeão de suporte. O primeiro dano, 30% de chance de colocar absorver no alvo por 2 turnos. O segundo dano tem 30% de chance de colocar 100% de redução de cura, tá? Então ali aumenta mais 20%, tá? Então o lance ali vai dar o que? 50% nessa primeira habilidade dele para o inimigo, né? Na segunda habilidade ele coloca 30% de aumento de velocidade em todos os aliados por 2 turnos. Também coloca 15% de cura contínua em todos os aliados por 1 turno. Então aqui temos uma cura aí com aumento de velocidade, né?
Ali já tem 6 livros épicos ali. Finalizando ali, temos a terceira habilidade dele. Ele ataca em área, diminui o medidor de turno de todos os inimigos 15% e tem 50% de chance de atordoar. Então acaba tendo um controle, um certo tipo de controle aí por parte dessa habilidade dele. Né? No mais, temos mais o que aqui por parte desse campeão? Temos a passiva dele. Sempre que um aliado for atacado, preenche o medidor de turno desse campeão em 5% por cada aliado atacado, né? Então vai dar o total o que? Se for numa arena ali e estiver utilizando, vai dar o que? 20%, certo? Não, 15%. Se for ele, deve somar com 5%. De 15% e 20%, vamos colocar assim. E ali ele aumenta o ataque em todas as batalhas em 25%. Então assim, é um campeão bacana, né? Um épico, não vai ser um cara do vazio. Interessante essa manipulação por parte de medidor de turnos, né? Para ele poder agir. Mas temos mais outros campeões aqui. Temos mais 2, né? Olha esse cara aqui. Temos um careca chegando aí, barbudo, que é dos anões, né? Então, um barbudo chegando dos anões. Me soou interessante esse barbudo aí. Tá? Então, ele chama Osgrum, certo? Esse tal de Osgrum aí, eu acho que ele vai pegar pesado, né? Então ele é um cara de magia de suporte. Logo na primeira habilidade ali, tem 50% de chance de colocar em tempo de espera habilidades ativas no alvo por 2 turnos. Então ele atacou o inimigo aqui. Também preenche o medidor de turnos de todos os aliados em 10%. Olha só o medidor de turnos aqui por parte desse campeão, hein? Logo na primeira habilidade dele. Decente. Na segunda habilidade dele, ele tem 75%, vai para o seu 100% ali com os livros, né? De remover todos os benefícios de todos os inimigos. Diminui o medidor de turnos de todos os inimigos, que no qual o medidor de turnos é igual ou menor do que 50% ou 20%. Se o medidor de turnos de um inimigo é maior do que 50%, diminui até 50% em vez disso. Então aqui tem uma manipulação por parte do medidor de turnos. Isso aqui na arena pode ser bom, hein? Tem mais 75% de chance de colocar atordoamento por um turno em todos os inimigos, que no qual o medidor de turnos foi reduzido em 50%. Em até 50%. Então isso aqui é uma habilidade de controle, mano. Então na arena, imagina como é que vai ser isso aqui. Tá? O cara forte de arena, esse cara aqui, tá? Continuando aqui. Olha só isso aqui. Ele vai fazer um time aí com todos os aliados para atacar um alvo inimigo. Então aquele ataque em conjunto, né? Ataque aliado. Os aliados que vão unir com esse ataque vão usar a habilidade padrão, tá? Antes de atacar, coloca aumento de ataque e 50% e 7,5% de shatter em todos os aliados por 2 turnos. Então isso aqui é um diferencial, né? Diminui o tempo de espera de todos os aliados. Atividades de todos das habilidades ativas de todos os aliados, exceto esse campeão por um turno. Se o alvo for morto, temos uma condição interessante aqui também. Além de mexer aqui com o medidor de turno, né? Essa questão de diminuição de habilidade ativa. Legal aqui também, campeão forte. E olha a passiva dele. Olha essa questão da passiva dele aqui. Passiva interessante com a aura também, né? Olha só, aliados darão 20% a mais de dano contra inimigos que tiverem sob o efeito de atordoamento, né? E sempre que um aliado for morto, instantaneamente ativa essa habilidade Magic of Arrek, né? Que é a segunda habilidade dele, que ele tem manipulação de medidor de turnos ali, olha só, né? É onde tem controle também. Não vai colocar essa habilidade em tempo de espera. Se lá estiver vários campeões no time com essa habilidade, somente uma será ativa. Então o que acontece? Sempre que um aliado for morto, instantaneamente ativa essa habilidade 2 dele. E essa habilidade 2 não vai ficar em tempo de espera, mano. Fora a aura dele, que aumenta a velocidade em batalhas de arena de 28%. E sim, é um cara pra arena. É um cara pra fazer decisão em arena.
Tá? Então, simplesmente isso, né? Então, é um cara que tá chegando pra arena. E seus Grunki, né? O cara é legal, certo? E agora temos esse... acho que é um sapão, mano. Esse Amok aqui é um sapão, cara de magia também. Então, enfim, só que esse cara aqui é dos Somes Lagartos lá, né? Então, de suporte. Amok, né? Então, ele ataca o inimigo, tem 100% de chance de roubar um benefício do alvo. E tem 50% de chance de colocar, absorver, de 2% também no alvo. Tá? Então, bem simples essa habilidade, que a habilidade do outro campeão ali dos anões é mais interessante. Aqui ele ataca o inimigo novamente, 75% de colocar, 50% de munição de resistência, Pain Link de buff, esse Pain Link aqui, e 30% de diminuição de velocidade por 2 turnos. Esses malefícios são protegidos contra chefes. Ok. Também aqui, cura todos os aliados com 5% da vida máxima desse campeão por cada malefício colocado. Então tá, beleza. E aqui na terceira habilidade dele, ele coloca bloqueio de malefício de todos os aliados por 2 turnos. Cura todos os aliados com 15% da vida máxima desse campeão. Cura todos os aliados adicionalmente 3% por cada malefício neles, né? Então ele vai estar curando sempre com relação de malefícios ali. Bem, ele vai ter uma certa utilidade nessa parte de suporte dele aqui, na minha opinião, né? De fato, sim, ele vai ter uma certa utilidade aqui. Mas finalizando dentro das habilidades dele, ó, remove qualquer malefício de aliados negativamente afetados em suas habilidades de estatística, né? Status, né? De status, né? E preenche eles com malefícios do espelho equivalente. Então, o que acontece? É como se fosse uma troca. Então, se tiver lá diminuição de ataque, vai mudar para aumento de ataque. Se tiver lá bloqueio de benefícios, vai ter redução de cura e enfraquecer, ele vai mudar para o bloqueio de malefícios, cura contínua e fortalecer, respectivamente. Interessante isso daqui. Então, é como se fosse um espelho reflector, se tiver dentro dos aliados ali, né? E aí ele tem essa resiliência. Também é um cara para arena, na minha opinião. Aumenta a vida máxima desse campeão em 10% sempre que esse campeão curar eles mesmos usando essa habilidade. E aumenta a vida de todas as batalhas em 28%. Talvez seja útil também na Cidade Amaldiçoada. Mas enfim, esses são os campeões novos que estão chegando aí, tá, gente? Fora a questão da fusão. E aí, você vai fazer a fusão? Vai pular? Né? Então, já falo para vocês, não vão pular não. Tá, então é um vídeo rápido para poder falar desses campeões aí. Fusão aí no ar, vai ser um campeão do vazio, fora a questão do épico do vazio também, mano. Mas enfim, a Plaga tá fazendo isso aí para poder ganhar dinheiro também, tá? Então sejam espertos aí, certo? Mas é um cara bacana para se buscar, não vão pular, tá bom? Deixa saber o que vocês acharam desses campeões novos. Eu gostei do anão, né? O anão posso falar interessante, por mais que o sapão também soou ali interessante no final por parte da passiva dele. Mas me deixa saber também, gente. Deixa aí a opinião de vocês e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima. Fui. Yet we shall never stop. Oira de Tavari.